Bom dia a todos! Hoje no nosso documentário nós vamos falar um pouco mais sobre o que é a regionalização, que consiste em mostrar que nem todo lugar que é parecido tem a mesma cultura ou economia. Agora eu vou passar a voz para os meus colegas que entendem mais sobre o assunto para explicar certinho para vocês o que é a regionalização. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Júlia e eu vim contar para vocês um pouco de como que foram criados os blocos econômicos. Para contextualizar, eles foram criados um pouco depois da Segunda Guerra Mundial e foi quando os países resolveram se juntar e pensaram que eles juntos poderiam ser mais fortes e evitar novos conflitos. E também geraria mais competitividade entre um país e outro. Então, um exemplo disso é a União Europeia e também o Mercosul, que foi influenciado pela globalização. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a classificação dos blocos econômicos. Os blocos econômicos, eles têm 4 classificações e elas variam ali de acordo com o grau de integração. Então a gente começa com a primeira classificação, que é a zona livre de comércio. Nela, a gente vai ter apenas uma redução ou eliminação da taxa alfandegária ou das cotas entre os países que fazem parte desse bloco. Um exemplo é a união entre Estados Unidos, Canadá e México. Agora, a segunda classificação é a união aduaneira. A união aduaneira ela vai seguir as mesmas regras da zona de livre comércio, porém ela vai ter ali a adoção de uma tarifa externa comum sobre os produtos dos países ali, né, comerciados pelos países de fora. Então, um exemplo que a gente tem é o Mercosul. Então, ele segue a mesma regra, vai ter uma redução ou eliminação das tarifas alfandegárias, só que agora vai ter uma adoção de uma tarifa externa comum. Então, os produtos de fora vão seguir, né, fora do bloco, eles vão adotar do bloco uma tarifa externa comum sobre esses produtos comercializados de fora. Agora, o terceiro bloco, terceira classificação, que a gente analisa, que vai variando de acordo com essa integração. Então, começa com uma integração mínima e vai aumentando até chegar, né, na União Econômica e Monetária. Mas o terceiro bloco é o mercado comum. Esse mercado comum, ele permite a livre circulação de bens, de serviços, de pessoas, de capitais. E um exemplo é o Mercosul, que ele ainda está passando ali por uma adaptação para entrar nesse mercado, nesse estágio completo. E o último, né, o quarto e última classificação dos blocos econômicos é a União Econômica e Monetária. Então essa união ela vai ter ali uma integração máxima, vai ter a adoção de políticas econômicas entre todos os países, né, políticas econômicas iguais, e o principal que difere de todas as outras classificações é o fato de eles terem ali uma moeda comum. Então a gente tem, por exemplo, a União Europeia, que elas compartilham da moeda única comum, que é o euro. Agora, falando um pouco sobre como esses blocos econômicos são distribuídos pelo mundo, eles são distribuídos ali através de acordos geopolíticos regionais. Então, os acordos ali daquela região, que normalmente são países vizinhos, para facilitar essa logística. Então, por exemplo, a gente tem ali Estados Unidos, México e Canadá, né? Então, basicamente, são países vizinhos que eles realizam acordos geopolíticos para ter essa formação desse bloco econômico e a distribuição por todo mundo. E os objetivos por meio dessa distribuição, seguindo essa questão de geopolítica, é fortalecer o comércio desses países, né, ali integrados no bloco, permitir ali que eles realizem trocas, comércio com outras potências e garantir as vantagens estratégicas que antes esse país receberia sozinho, mas agora formando esse bloco junto com a região toda, ele vai receber essas vantagens estratégicas englobando todos os países do seu bloco. Agora eu vou falar sobre a organização regional e suas influências no cotidiano. As organizações regionais, elas são uma aliança feita por países dentro de um mesmo espaço geográfico. Elas visam integrar economias, unificar leis ou facilitar a cooperação e a segurança do país. No cotidiano, elas influenciam diretamente. Então, eles procuram melhorar a vida dos cidadãos do país.
diminuindo o preço de viagens, barateando produtos e facilitando a mobilidade urbana. Alguns exemplos que podem ser ditos sobre este assunto são a economia e o comércio, que elas afetam diretamente seu bolso. Elas reduzem as tarifas importadas às fabricações que tornam os produtos fabricados em países parceiros mais baratos. Outros exemplos que possam ser ditos também são sobre a segurança e a defesa, que eles atuam na manutenção da paz, evitando conflitos armados, a segurança jurídica para negócios e investimentos, e também eles procuram uma estabilidade na política da região.